João 8, 31 e 32. Esse nosso primeiro momento vai ser a respeito de mulheres com raízes profundas em Jesus, né? Esse é o nosso objetivo. Quando você recebe esse tipo de convite, né? Você cria expectativas, né? Nossa, como que eu posso aperfeiçoar o meu relacionamento com Jesus, né? O que há de novo que eu posso conhecer, que eu posso viver? E aí nós nos enchemos de expectativas, né, irmãs? Daquilo que Deus vai nos ensinar, nos orientar, inspirar o nosso coração. E nós vamos compartilhar nesse primeiro momento a respeito de como nós podemos compreender isso, como aprofundar a nossa relação com Deus. Irmãos, diz assim, João 8, versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, e a minha palavra permanecer em vocês, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Esse texto ele começa com um pressuposto básico. Se nós queremos ter raízes em Jesus, se nós queremos compreender essa relação, nós precisamos pensar uma primeira questão. Jesus é a fonte, ele é a água da vida, ele é o pão que desce do céu, ele é o fundamento de todas as coisas. Então, quando eu vou construir uma lógica a respeito de alguma questão no Evangelho, eu preciso partir dos fundamentos. Por isso que nós vamos partir da nossa relação com Jesus. Olha o que o texto diz. Jesus ele começa fazendo uma afirmação para aqueles judeus que haviam crido nele. Então, nosso primeiro pressuposto de raízes profundas é que você creia em Jesus. Crer é uma palavra com vários significados, né? Eu acho que cada pessoa que ouve a palavra crer, vem algo na mente e no coração. Mas aqui Jesus está se referindo ao seguinte: se você, ele disse, ele vai fazer um diálogo, uma explicação, um convite para aqueles que haviam crido. Então, nosso primeiro passo nessa jornada, nós temos várias mulheres, algumas nós conhecemos, outras não. Mas se você está aqui, o primeiro passo para você é crer, é confiar, é de dedicar a sua vida a Jesus. Uma vez que você se aliança com Jesus e entra nessa relação, você está pronto para a próxima etapa. E crer não é só acreditar. Eu acredito, é interessante, faz sentido, é uma boa filosofia, é um bom entendimento. Crer é realmente confiar. Confiar com toda a sua mente, com todo o seu coração, é dedicar a sua vida a Jesus. Uma vez que cada um de nós fez isso, nós temos o segundo pressuposto. Jesus disse àqueles que haviam crido nele. O que ele disse? Qual a mensagem que ele tem para nós? Se a minha palavra permanecer em vocês, e vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos uma promessa, né? Um convite. O nosso objetivo final é a liberdade. E se nós queremos ter a liberdade, nós precisamos entender o processo. E qual a liberdade, irmãos? Sabia que você foi feito com um propósito, com um objetivo, com uma finalidade? Nós vamos falar mais disso no segundo momento. Mas se nós fomos feitos com um propósito, com um objetivo, com uma finalidade, nós precisamos de um caminho para alcançar esse objetivo. E qual é esse caminho? Nós precisamos permanecer na palavra de Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra permanecer em vocês, verdadeiramente serão meus discípulos. Irmãos, um jogo de palavras, né? Permanecer na palavra e a palavra permanecer em mim. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Como que eu permaneço na palavra? A palavra de Deus, irmãos, ela não é só a Bíblia toda. Eu leio a Bíblia e Deus fala comigo. Sim, Deus se revela através da sua palavra. Mas Jesus, ele disse que as palavras que ele disse, elas são espírito e são vida. O que isso significa? Que as palavras dele... O Velho Testamento anuncia Jesus, anuncia o Messias, João Batista anuncia o Messias, até que vem o Messias, vem Jesus, o Filho de Deus, nos reconcilia com Deus e começa um novo tempo. Nesse novo tempo, ele anda com seus discípulos durante um período de mais ou menos 3 anos, ensina, come, se relaciona, faz milagres, sinais, mas com o objetivo, formá-los para o propósito, ensiná-los qual seria o caminho depois desse momento de comunhão. E qual era o caminho? Ele ressuscita e fala, olha, vão por todo mundo e façam discípulos. Ensinem as pessoas a guardar a minha palavra, aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, irmãos, a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, ela está no fato de você guardar aquilo que ele ensinou. Mas de tantas coisas que eu leio, de tantas coisas que eu recebo, como saber quais são as palavras de Jesus? Ele disse que as palavras que ele pronuncia, elas são espírito e vida. E eu preciso conhecer qual é essa palavra. Irmãos, num tempo de tantas vozes, né?
nós acessamos, né, redes sociais, plataformas de conhecimento, e nós somos tocados por isso, e às vezes nós temos a seguinte sensação: nossa, eu não tenho tempo para tanto conhecimento, né? Eu começo a ter alguma afinidade com uma área, eu quero me formar, me capacitar, empreender naquela área, e tem tanto conhecimento disponível. Quando você fala de religião, há tanto conhecimento disponível, tantas pessoas dando mentorias e sendo experientes nas suas áreas, há tantas vozes, mas qual delas me aproxima de Jesus? E Jesus disse o seguinte, irmãos: se vocês permanecerem na minha palavra. Mas qual é a palavra de Jesus, afinal? Qualquer pregador que você vê, ele vai falar sobre a Bíblia. Irmãos, a palavra de Jesus aqui, ela significa logos, ela diz respeito a algo que vem da parte do Senhor para você. Mas o que vem da parte do Senhor para mim? Deus, ele trabalha, irmãos, com o princípio de reino, de autoridade. Então, quando ele convida você para uma família, ele te dá paternidade, ele te dá alianças, oportunidades. O que são essas alianças? Você vem para o reino de Deus, você vem para a família de Deus e você é adotado como filho. E uma vez que você é adotado como filho, você não está sozinho. Muitas de nós têm vivido uma vida solitária, mas essa não é a promessa de Jesus para nós. A promessa de Jesus para nós é uma vida em família, em comunidade. E uma vez que Jesus ensina isso para os seus discípulos, ele vai falar o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra. Como que eu permaneço na palavra de Jesus? A palavra de Jesus, irmãos, é a palavra que vem através daquela pessoa que Deus escolheu para cuidar de mim. Como assim? De que maneira, né? Prática. Nós somos uma igreja em célula. Talvez alguns tenham tido essa feliz experiência, outros ainda não, mas nós somos uma igreja em célula, culto nos lares, pequenas famílias que se reúnem, que cuidam, que oram uns pelos outros. E, então, se você está numa igreja em célula, você tem a oportunidade de frequentar, de ter um líder. Se você não tem um líder, nós temos um casal de pastores, se você ainda não está nessa realidade de célula. Temos os irmãos, né, de outras igrejas, de Canaã, de Viçosa. E cada um desses irmãos representa um líder. Vocês têm um líder, vocês têm um pastor, alguém que Deus escolheu para abençoar o seu coração, para direcionar você. Às vezes nós temos um problema em alguma área da nossa vida, né, no casamento, nas relações, sonhos que nós queremos, né, apresentar diante do Senhor, e às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós ficamos confusos, sem respostas, e nós queremos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aí nós buscamos em livros, buscamos, né, em mentorias, buscamos na internet, nos filiamos a uma comunidade que tem respostas para aquela área. E, irmãos, não é nosso objetivo criticar essas iniciativas de buscar a vontade de Deus. Mas o que Jesus nos ensina nessa tarde, irmãs, é que se nós permanecermos na palavra, ou seja, uma condição, permanecer na palavra é permanecer na direção, na orientação, é dedicar a sua vida a seguir aquilo que você ouve através do seu líder. Você tem ouvido? Quais as vozes que nós temos ouvido, né? Nós procuramos tantas respostas, nós temos tantas questões no nosso coração e na nossa mente, e a quem nós temos ouvido? É uma pergunta, né, irmãs, para nós. Quais têm sido as vozes que têm dado destino para a nossa vida? Deus escolheu uma pessoa para cuidar de você, pelo menos uma pessoa, né? Pelo menos um pastor, para aqueles que ainda não têm experiência da célula, dos discipulados, do líder de célula. Mas sempre há, irmãos, Deus nunca nos coloca isolados da nossa fé. Sempre há alguém para oferecer a paternidade de Deus para você. Então, ouça o seu líder, empenhe o seu coração em ouvir, tenha ouvidos para ouvir. E ele diz o seguinte: se vocês permanecerem na minha palavra e as minhas palavras permanecerem em vocês. Então, nós temos o segundo momento. O primeiro momento é eu permanecer na palavra. Eu saber que a minha fé ela não é individual, que eu tenho uma família, eu tenho um pai, eu tenho um líder, um pastor, alguém que cuida de mim, que é alguém que recebe de Deus a visão para comunicar ao meu coração. Porque muitos dos nossos sofrimentos, irmãs, como mulheres, nos papéis que nós vivemos, nas fases que nós vivemos, elas vêm da nossa tentativa autônoma de encontrar respostas. Nós até temos um líder, mas o nosso coração não está aplicado em ouvir. Porque, às vezes, a palavra é diferente do que nós gostaríamos, o caminho é diferente do que nós gostaríamos, e nós fechamos nosso coração. Ou, talvez, por experiências negativas que nós tivemos com a fé, nós nos fechamos para isso. Mas o objetivo de Deus para nós, nessa tarde, entre outros, é que nós tenhamos nosso coração livre, curado, sabe, pronto para entender. Porque tudo começa na maneira como nós vemos e entendemos a Deus. Se nós vemos e entendemos da maneira certa, toda a nossa vida consegue resposta. Mas se nós vivemos sem compreender a verdade, a nossa vida é resultado dos nossos próprios caminhos. E nós não vamos encontrar alegria. Se Jesus nos fala que nós precisamos crer, primeira questão. Segunda, permanecer na palavra. E a palavra permanecer em mim. O que é isso? Permanecer na palavra
eu seguir a direção que Deus me dá através do pai espiritual que Ele me deu. O segundo momento é a palavra permanecer em mim. O que significa isso? Não basta ouvir, irmãs, não basta aceitar intelectualmente, emocionalmente. É necessário viver, é necessário dedicar a sua vida com sinceridade a aplicar aquilo que você tem recebido. Porque esse é o princípio de Deus. Ele escolheu, Ele estabeleceu se revelar dessa forma. Não é possível, de maneira individual, você ler as Escrituras e conhecer a pessoa de Jesus, como se Jesus fosse uma experiência intelectual. Jesus não é uma experiência intelectual. Ele é um Deus que se relaciona com seus filhos através do seu corpo, através de uma família. Então, não há possibilidade de você conhecer a Deus isoladamente. A cruz, irmãs, ela é assim, né? Então, você tem a sua relação com Deus, mas você tem a sua relação com o outro. Nós vamos falar mais disso no segundo momento, das relações, mas esse texto, Jesus nos ensina que nós precisamos permanecer. E permanecer é dedicar a nossa vida, o nosso coração, àquilo que nós temos aprendido. Às vezes, parece que as respostas simples, elas inquietam o nosso coração, né? Parece que os nossos problemas são tão grandes que nós precisamos de respostas complexas e profundas para respondê-los. Mas, irmãos, a caminhada com Jesus é simples. Ele nos disse que aqueles que o seguem precisam de constância, de permanência, porque é uma coisa a médio prazo, né? Não é uma caminhada de rápidos esforços, mas para a vida inteira. E por isso tem que ser leve, por isso tem que ser agradável, tem que ser algo que alegra o seu coração. Mas não só isso, irmãos. É necessário caminhar na direção certa, com a compreensão certa. Então, se vocês, aqueles que creem, né, como diz a palavra, permanecer na palavra, a palavra permanecer em vocês, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Então, a condição para ser um discípulo verdadeiro não é frequentar todos os cultos, não é cumprir todas as exigências religiosas, não é a maneira que você veste, que você pensa, que você fala, não é caber num modelo de cristianismo que alguém construiu e você precisa se encaixar. Todos são bem-vindos na casa do Pai, porque o que nos traz identidade não é a nossa roupa, a nossa palavra, o nosso estilo de vida, só por isso, mas o que nos traz identidade é a nossa filiação a Deus e a nossa comunhão com os irmãos. Então, irmãs, permanecer é condição para que você seja discípulo. E o que é ser discípulo? É aquele que faz o que o Mestre fez, vive como ele viveu. E ele nos deu um propósito, uma utilidade, uma finalidade, que é revelar quem ele é. Isso só acontece através das nossas relações. Nós vamos falar mais disso nesse segundo momento. Então, irmãos, voltando para que vocês não se esqueçam, acho que o texto ele precisa ser bem exposto para que você chegue em casa e alguém pergunte, como é que foi? Foi uma bênção. Aí a pessoa pergunta, o que foi falado? Aí nem lembro o texto, mas foi bom demais. É importante, irmãos, lembrar o texto sim, porque a palavra de Deus ela é rica, ela é poderosa, ela vai alcançar o coração daqueles que não puderam estar aqui. Então, irmãs, concluindo essa primeira parte, se nós permanecemos, se nós abrimos o nosso coração, a palavra permanece, nós permanecemos em Jesus, que é a palavra, mas se revela através da visão do líder que Deus nos deu, nós verdadeiramente seremos discípulos. E nós conheceremos a verdade, e essa verdade nos libertará. Quem é a verdade, irmãos? É Jesus. Jesus é a verdade. Só que ele escolheu se revelar através desse processo, através dessa caminhada. Então, se Jesus ele é a verdade, eu só posso conhecê-lo, não é através do meu intelecto, através da minha experiência religiosa individual. Eu só posso conhecer Jesus através da sua palavra, que é revelada através dos nossos irmãos, daqueles líderes que Deus nos deu. Então, irmãs, esse tempo que nós vivemos de muitas vozes, nós temos uma dificuldade, a gente vai lá, né? Deixa eu ver quem é especialista nessa área. Eu vou ouvir uma pessoa, e é bom ouvir, é bom aprender, é bom receber algo precioso daqueles que têm experiência, que têm legado na sua área. Mas a palavra de Deus, ela vem através daqueles que cuidam de nós. Ainda que imperfeitos, ainda que falhos, ainda que humanos como nós, irmãos como nós, mas eles têm a visão da parte de Deus para nos transmitir. Então, se você sente, né, ouvindo essa palavra, você compreende que você não tem vivido algo daquilo que nós mencionamos, sonda o seu coração, apresente isso diante do Senhor. Talvez eu já tenha te dado uma aliança, mas você não quer andar na aliança. E, por isso, muitos problemas que nós enfrentamos como mulheres. Porque, irmãs, permanecer em Jesus, ser discípula dele, não é só, eu confio em Jesus, eu creio no que ele falou, como se ele falasse só o que está na palavra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele nos ensinaria todas as coisas. Ele continuaria falando conosco através do seu corpo, ele continuaria se expressando. O Espírito de Deus é vivo, a palavra dele é viva, ela é dinâmica.
ela não é só um conjunto, o cânon das Escrituras, que é estático, mas ele precisa da revelação, e a revelação vem através do corpo, através da comunhão, através da sujeição às autoridades. Então, irmãos, esse primeiro momento, para nós entendermos o fundamento, para que eu tenha raízes profundas em Jesus, eu não preciso, a gente precisa romper alguns paradigmas, né, algumas maneiras erradas de pensar que nós construímos. Por exemplo, nós fomos ensinadas que quanto mais eu orar, eu jejuar, eu for nos cultos, mais cheio eu vou ser da presença de Deus e mais Deus vai se revelar a mim. Irmãos, jejuar é uma disciplina que Jesus ensina e nós devemos seguir. Estar em comunhão é algo maravilhoso e nós devemos buscar estar em comunhão, mas não é isso que nos define como filhas de Deus, não é isso que define a verdade, a autenticidade da nossa caminhada com Jesus. Porque o próprio Jesus diz que para sermos verdadeiramente discípulos, para conhecermos a verdade, conhecermos a Ele, só podemos conhecê-lo através desse caminho. E para nós conhecermos a verdade e sermos libertos dela, o que significa isso? Como assim sermos libertas? Irmãs, nós somos libertas quando nós abandonamos o engano. Todo domínio ele vem através do engano. Nós vivemos um tempo onde as pessoas elas querem conhecimento para dominar, né? Eu quero adquirir um conhecimento para depois vender um curso, uma mentoria. E nada errado, irmãos, em que Deus tenha chamado você e você cresça nessa área. Que maravilhoso, as pessoas precisam de mentoria, precisam de auxílio, precisam de instrução. Mas quando nós pensamos no Evangelho, irmãos, a nossa vida não pode estar firmada em aquilo que não é a verdade. A nossa vida precisa estar firmada na verdade que é Jesus que se revela através desse processo. E uma vez que nós conhecemos, nós somos livres. Mas livres para quê? Às vezes, olhando a nossa vida, já parece que eu sou livre. Eu me sinto bastante livre. Mas, irmãos, civilmente, né, intelectualmente, né, aqueles que passaram pela universidade, pela formação, pelas experiências da vida, nós somos muito livres para pensar, né, para questionar, para o dissenso. Isso é muito alimentado em nós. Mas Jesus nos fala de uma liberdade de existência, de vida. Não é livre para vestir a roupa que você quer, para exercer o feminino que você quiser. Jesus não toca nessa questão. Jesus toca naquilo que é essencial e que é verdadeiro. As outras coisas são coisas humanas, que nós aprendemos sobre religião, mas que não carregam a verdade do Evangelho. Então, se nós precisamos ser livres de quê? Da nossa maneira errada de pensar. Mas por que errada? Não é que nós pensamos certo e os outros irmãos pensam errado. Não é nesse sentido. É da maneira certa de pensar, porque o engano ele só se estabelece, o domínio do mal, do engano, da maneira errada de pensar, que traz escravidão, que traz esterilidade nos relacionamentos, que traz tristeza. Às vezes a pessoa vive a vida inteira na igreja, mas ela é triste, ela não é realizada. Parece que falta alguma coisa que ela não conheceu do Senhor. E ela tem buscado diligentemente, fielmente, sinceramente, mas ela não tem alguma coisa da parte do Senhor, parece que falta. Irmãos, essa coisa, essa verdade, essa autenticidade, ela só vai vir na relação. Então, talvez não falte devoção da sua parte, não falte sinceridade do seu coração, mas falta disposição de abrir o seu coração, que já foi ferido nas relações, para as relações que Deus escolheu para você. Para abrir o seu coração para o líder, mesmo que os outros líderes tenham ferido o seu coração. Mesmo que os outros tenham frustrado as expectativas que você tinha sobre Jesus, abra o seu coração mais uma vez para a palavra de Deus através da vida das pessoas que Ele escolheu. Porque, irmãs, nós seremos livres, e eu comecei a mencionar isso, livres para quê? Livres para cumprir o propósito, livres para cumprir aquilo para que nós existimos. Deus cria todas as coisas com uma finalidade, né? No início da criação, cada coisa que Ele cria com um objetivo. E Ele diz o seguinte, olha, quando Ele faz o homem à sua imagem e semelhança, Ele tinha um objetivo. Ele nos fez mulheres sensíveis, como somos, com um objetivo. Mas qual é esse objetivo? Aí nós vamos refletir no segundo momento sobre como esse objetivo se manifesta nos nossos relacionamentos. Então, irmãs, eu quero orar com vocês, para a gente concluir esse tempo. E eu queria orar com vocês, e fiquem à vontade onde vocês estão, não precisem se levantar. Mas eu quero orar sobre isso que nós pensamos. Parece algo simples, irmãos, mas hoje Deus escolheu algo simples para mudar a sua trajetória. Porque uma vez que você permanece nas alianças que Deus escolheu, isso muda a nossa história. Parece tão simples, né? Há raízes profundas em Jesus. É só ouvir o líder? É só obedecer o líder? É só isso que é raízes profundas? Não, irmãos. O relacionamento com Jesus precisa seguir o caminho que Ele escolheu para nós. E Ele escolheu se revelar através dos relacionamentos certos, das alianças certas. Então, irmãos, nós vamos orar. Fiquem à vontade, né? Abra o seu coração. Pai, nós queremos Te louvar nessa noite, Pai. Obrigada, Pai, pela bondade, pela fidelidade do Senhor.
Nós te louvamos, Pai, por aquilo que o Senhor realizou no nosso coração nessa tarde. Obrigada, Deus, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Deus, para nos ensinar, Pai. Muito obrigada, Deus, porque assim como o Senhor mostrou tantas vezes na sua palavra, Pai, que nós somos livres quando nós nos comprometemos a dedicar nossa vida a buscar a Tua direção, Pai. Deus, obrigada porque permanecer na Tua palavra nos garante vida verdadeira, nos garante, Pai, que a verdade de Jesus nos orientará, nos dá liberdade para viver o nosso propósito, Pai, e nós te louvamos por isso. Muito obrigada, Deus, porque assim como o Senhor escolheu alguém, Deus, ali na vida de Paulo, Pai, para orientá-lo, Pai. Ele que era tão intelectual, que era uma pessoa tão extraordinária, Pai, mas ele foi feito como uma criança que não andava sozinho, que não enxergava. Mas ele foi tomado pela mão por um homem experiente, Ananias, homem cheio do Espírito Santo de Deus, que conduziu esse homem para o teu propósito, Pai. Te louvamos, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer na nossa vida, Pai, da mesma maneira. Pai, nós apresentamos diante do Senhor aquilo que sabemos, que conhecemos, que muitas vezes nos torna excelente diante dos outros, Pai. Mas nós queremos nos tornar pequenos diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que nós precisamos de um líder que nos tome pela mão. Nós precisamos dessa aliança, Pai, que ofereça paternidade e cura para as nossas vidas, provisão e direção da parte do Senhor. Pai, nós queremos permanecer, queremos ser discípulos autênticos, verdadeiros, Pai. Queremos que a palavra do Senhor ela encontre lugar em nós, Pai. A palavra que o Senhor escolheu revelar através daqueles que o Senhor nos deu. Pai, nós não queremos rejeitar a paternidade que o Senhor escolheu para nós. Nós queremos, com alegria, Pai, nos colocar debaixo da mão poderosa do Senhor. Pai, encontra cada uma dessas mulheres nessa tarde, Pai, muitas com o coração ferido, Pai, algumas sem esperança, Pai, na igreja, na religião, Pai, tantas feridas, Pai, tantas machucadas, Pai, tanto sofrimento que elas vivem nas suas vidas pessoais, elas não entendem, Pai, como elas te buscam, Pai, e elas têm vivido o fracasso na sua vida, Pai, como elas te buscam e elas não têm tido resposta, como elas te buscam e elas não têm sentido, Senhor. Se revela a elas nessa tarde, Pai, porque o Senhor é poderoso, Pai. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade, mas também onde há o Espírito do Senhor, coisas extraordinárias acontecem. Porque nós não te conhecemos pelo nosso intelecto, nós te conhecemos pela ação poderosa do teu Espírito. E nessa tarde, Pai, nós queremos abrir caminho na nossa mente, no nosso coração, para o novo do Senhor. Pai, para que venha uma unção nova, é necessário um coração aberto, é necessário uma estrutura pronta, Pai. Remove os paradigmas errados, Pai. Nós queremos ser livres dos enganos que têm aprisionado a nossa vida, a nossa consciência. Nós queremos essa vida leve que o Senhor nos promete, Pai, um jugo suave, um fardo leve. Nós queremos encontrar no Senhor descanso, alegria, Pai. Queremos ser mulheres cheias do Teu Espírito Santo, realizadas, alegres, Pai, no propósito do Senhor. Encontra o nosso coração disponível, Pai, nos surpreende nessa tarde, Pai, pela ação poderosa do Teu Espírito, Pai. Te louvamos, Pai, porque nós fomos reconectados com o Senhor, para um propósito, para uma missão, Pai, isso vai impactar as nossas relações, Pai. Continua falando conosco, Pai, continua operando no nosso interior, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.